Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar aos amigos que já postei a segunda aula do estudo de profecias. Quem não sabe como acessar, é só vir na aba Comunidade e clicar no link que eu acabei de postar. Aqui está, Estudo de Profecias, aula 2, as 70 semanas de Daniel. Quero lembrar também aos amigos que esse estudo é apenas para membros do canal. Se você não é membro, mas quer acompanhar o estudo de profecias, basta clicar aqui nesta janelinha chamada Seja Membro. Clicando na janelinha aparecem as 3 opções de membresia: R$ 2,99 por mês, R$ 6,99 por mês ou então R$ 7,99 por mês. Eu abri o curso para todos os membros, seja de R$ 2,99 ou R$ 7,99. Aí fica a critério de cada um, se quer colaborar com o canal com R$ 2,99 ou R$ 6,99 ou R$ 7,99. Qualquer uma dessas membresias dá direito ao curso Estudo de Profecias. Muito bem. Lembrado aos amigos que a aula está no ar, vamos às notícias do dia. Uma rápida passagem pelas principais informações de hoje em relação à crise da Ucrânia. O RT News diz que a autoproclamada República de Donetsk acusou Kiev de atacar cidades com o uso de armas pesadas. E aqui estão fotos de realmente bombardeios pesados sobre a autoproclamada República de Donetsk. Em outra matéria da RT News, Rússia e Bielorrússia decidem prolongar exercícios conjuntos devido à escalada do conflito em Donbás. Já o ex-secretário de Estado da Alemanha reiterou que a OTAN renegou promessas feitas a Moscou e disse: estamos indo pelo caminho errado. O ex-secretário de Estado da Alemanha lembra que nos anos 90 a OTAN comprometeu-se em não avançar em direção ao leste europeu, o que não fez, razão pela qual a Rússia se sente traída. Outra notícia bastante interessante, essa está estampada na Infobae, diz que Boris Johnson denunciou que a Rússia planeja a maior guerra na Europa desde 1945. Ele fala isso enquanto Kiev é que está bombardeando os separatistas pró-Rússia na região de Donbás. É realmente um senhor bastante desorientado, ao que tudo indica. Boris Johnson não sabe que a OTAN traiu a Rússia e agora faz de conta que não sabe que é o Ocidente quem está provocando a Rússia, colocando-a numa situação de ter que necessariamente entrar numa guerra. Ou não sabe, ou é pura hipocrisia, o que parece ser o caso. Bem, a notícia mais importante em relação à crise da Ucrânia vem de Israel. O primeiro-ministro Naftali Bennett fez um apelo para que os judeus que vivem na Ucrânia voltem para Israel ou mudem-se para Israel. São em torno de 16 mil os judeus que vivem na Ucrânia. 3 mil já voltaram ou foram para Israel. O Jerusalém Post diz que para Bennett não é hora de dizer que vai ficar tudo bem. Foi Bennett que disse isso. É melhor, disse ele, ser incomodado agora do que estar em perigo real mais tarde. Voltem para casa, ele disse dirigindo-se aos judeus. Jerusalém Post também comenta que, para Bennett, este é um momento sensível para a estabilidade do mundo, mas não previu o que acontecerá entre a Rússia e a Ucrânia. Muito bem, meus amigos, no vídeo de ontem eu dizia o seguinte: claro que existe uma aliança entre Rússia e China, mas a forma como a Rússia e a China pensam
O mundo e a geopolítica diferem um pouco. A China é tão ou mais imperialista que a Rússia e quer dominar o mundo. Todo mundo sabe disso. Xi Jinping, portanto, gostaria de ver, liderando a Rússia, alguém mais dócil ao seu comando. Eu disse isso no vídeo de ontem e, claro, muita gente chegou a dar risada. Pessoas que normalmente olham apenas a superfície das coisas, a face mais visível. Acontece que o Federalist publicou uma matéria falando sobre o mesmo tema. Coincidência, a matéria é assinada por Ellen Rayling, que diz exatamente o seguinte, prestem atenção. É curto, vou ler o que disse a jornalista. O líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin emitiram uma declaração conjunta desafiadora na semana passada. Eles afirmaram seu forte apoio mútuo para a proteção de seus interesses centrais e se opuseram abertamente à ordem mundial e ao sistema de valores liderados pelos Estados Unidos. Muitos observadores internacionais viram a declaração como um manifesto para uma nova ordem mundial multipolar na qual a Rússia e a China estão unidas contra os Estados Unidos. Para demonstrar a força de sua aliança não oficial, a Rússia prometeu apoiar uma hospedagem bem-sucedida pelo lado chinês dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em Pequim em 2022. Sem dúvida, desprezando o boicote diplomático liderado pelos Estados Unidos a ambos os Jogos. A Rússia também afirma: Taiwan é uma parte inalienável da China e se opõe a qualquer forma de independência de Taiwan. Em troca, pela primeira vez na história, a China se juntou à Rússia na oposição a qualquer ampliação adicional da OTAN. A declaração conjunta afirma que a amizade entre Rússia e China não conhece limites, mas as questões permanecem quão forte é a sua aliança. As questões em relação à aliança continuam perguntando: quão forte é esta aliança? E quanto tempo ela durará? Aqui vem então, portanto, a observação de um analista que vê um pouco além das aparências. Prestem atenção. A Rússia e a China compartilham uma fronteira com mais de 2.000 milhas de extensão e travaram inúmeras guerras por disputa de fronteiras. Depois que Stalin morreu em 1953, as divisões ideológicas e a luta pelo poder entre o líder chinês Mao Zedong e o líder da antiga União Soviética Nikita Khrushchev levaram a uma drástica queda entre as duas nações. A União Soviética cessou a ajuda econômica militar à China e retirou todos os técnicos soviéticos que ajudavam a China a industrializar a sua economia. Mao respondeu cortando os laços diplomáticos com a União Soviética em 1967 e começou a travar um pivô para os Estados Unidos. A China, portanto, afastava-se da União Soviética, embora continuasse sendo comunista, e aproximava-se dos Estados Unidos. Isso desde 1967. Os soviéticos acusaram Mao de morder a mão que o alimentava. As duas nações travaram uma amarga guerra de fronteira entre 68 e 69, que quase levou à Terceira Guerra Mundial, o que pouca gente lembra. Ou seja, existe nessa história, nesse amor que aparenta ser um amor sem limites, muitos sentimentos mal resolvidos, se é que me entendem. As duas nações, segue o texto, só começaram a aprofundar seu relacionamento nos últimos anos por medo e necessidade. O maior medo de Xi Jinping e Putin é que revoluções coloridas, com o apoio dos Estados Unidos, ocorram em seus países e derrubem seus regimes autoritários. Tanto Xi quanto Putin enfrentam pressão do Ocidente por suas agressões e violações de direitos humanos. Ambos desejam acabar com a aliança dos Estados Unidos e a ordem mundial liberal que os Estados Unidos ajudaram a estabelecer.
Esse objetivo compartilhado, sem dúvida, aproximou China e Rússia, o que eu particularmente não neguei, basta ver o vídeo de ontem. Desde 2005, China e Rússia realizam exercícios militares conjuntos. Eles também fortaleceram os laços econômicos. A Rússia é o segundo maior fornecedor de petróleo bruto para a China e o terceiro maior fornecedor de gás natural. O comércio bilateral atingiu 140 bilhões em 2021. O comércio com a China ajudou a Rússia a evitar sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e aliados ocidentais. Mas há muitas razões pelas quais a aliança sino-russa é frágil a longo prazo. Xi Jinping e Putin não confiam totalmente um no outro, em parte devido à longa história de disputas e traições entre as duas nações. Além disso, eles têm objetivos políticos diferentes com base nos pontos fortes e fracos de suas nações. Xi Jinping não vê a Rússia como um parceiro igual, mas como um peão para realizar sua visão para a China, para substituir os Estados Unidos como a única superpotência em um novo mundo, centrado na China e favorável à autocracia. Embora a China seja o maior parceiro comercial da Rússia, a Rússia representa menos de 2% do volume total de comércio da China. Xi não tem intenção de ajudar a Rússia a se tornar uma potência econômica. Atenção, vocês aí que veem só a superfície das coisas e dão risada quando um comentário vai um pouco além da superfície. Repito a frase da jornalista do Federalista. Xi não tem intenção de ajudar a Rússia a se tornar uma potência econômica. De acordo com Zhong Wunjiang, analista de relações sino-russas na Austrália, uma Rússia economicamente fraca, mas militarmente agressiva, se encaixa na visão de Xi. Ele prefere que os militares russos mantenham o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, ocupado e chame a atenção da expansão geopolítica de Pequim. Ao mesmo tempo, ele espera que a dependência econômica da Rússia em relação à China impeça Putin de desafiar o domínio da China. Bem, ainda há muito texto, a matéria é bastante longa, mas vale a pena, razão pela qual eu deixarei o link aqui para quem quiser ou tiver coragem de ler até o fim, coragem de ver que a ideia de um namoro sem limites entre Xi Jinping e Putin é um tanto fantasiosa, um tanto quanto fantasiosa. Então percebam o que eu havia dito ontem. A China, ela tem pretensões hegemônicas, evidentemente, e hoje encontra-se numa situação muito superior à da Rússia, economicamente, militarmente, tecnologicamente, etc. e tal. Muito mais endinheirada, evidentemente, porque sua parceria com o Ocidente é muito grande, coisa que eu disse ontem. A Rússia nem de longe tem essa parceria, nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, parceria econômica. Mas Xi Jinping, por outro lado, gostaria sim que houvesse uma boa guerra na Europa, para que a guerra na Europa não fizesse com que o Ocidente olhasse com carinho para o caso de Taiwan. Xi Jinping se aproveitaria de uma guerra entre Rússia e Europa, ou OTAN, ou os Estados Unidos, para abocanhar a parte que lhe pertence, segundo Xi Jinping, ou seja, a ilha de Taiwan, numa boa. Por outro lado, gostaria de manter a Rússia debaixo do seu protetorado, como se fosse um apêndice, fornecendo-lhe gás e petróleo, porém com um líder mansinho, tranquilo em relação a Pequim. Foi só isso que eu falei e fui confirmado aqui pelo Federalista, um site muito importante para os conservadores. Então, peço aos amigos que ainda têm essa ideia de que homens como Xi Jinping são bacanas, legais, estão sempre cumprindo o que prometem. Percebam, a coisa não é bem assim. Quando se tratam de interesses, principalmente do lado da China, é bom tomar muito cuidado. O amigo de hoje, aquele que dá tapinha nas costas hoje,
pode ser o inimigo de amanhã, coisa que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem como é, não é mesmo? Espero que tenham todos um bom domingo e uma boa leitura deste texto para dissipar certas ilusões. Até depois.